Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 pilares do trading, os 3 alicerces, as 3 bases que permitem que um trader tenha sucesso no longo prazo, se torne um trader profissional e um trader lucrativo. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que, como iniciante, o seu principal objetivo é não estar nos 81%. Que 81% que eu estou falando aqui? Se você abrir lá um site de alguma corretora de Forex, alguma coisa de trading fora do Brasil, especialmente na Europa, as corretoras são obrigadas a colocar lá embaixo quantos por cento das pessoas perdem dinheiro. E muitas vezes você vai ver um número próximo disso aqui, 81% das pessoas perdem dinheiro, 85% das pessoas perdem dinheiro. E o nosso objetivo aqui com esse vídeo é te ajudar a sair dessa estatística, né? A estar nos 10, 15% de pessoas que é lucrativo com o trading, certo? Bom, então vamos fazer uma introdução aí sobre esses 3 pilares. Quais são? Primeiro, risco ou gestão de risco, psicologia de trading e edge, ou vantagem competitiva, ou a parte de estratégia de trading, né? São esses os 3 pilares que você precisa dominar e nós vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. Primeiro, o que você tem que saber? Que o pensamento probabilístico, ele guia esses 3 elementos. Então, em qualquer um desses pilares, você tem ali como um solo, né, como a base desses pilares, um pensamento probabilístico. Que no final das contas, trading é você assumir e gerenciar risco com uma mentalidade correta para explorar um edge. Então aqui a gente vê os 3 pilares. Então, falando um pouquinho aí sobre gestão de risco, o primeiro dos pilares, que também pode ser chamado de gestão financeira, né, em alguns casos, aí, como que você vai gerir o financeiro da sua conta de trading. Você lembra lá daquela frase inicial, né, que a gente quer que você fique dentro dos 15% ou 19% que tem lucro? Então, a gestão de risco ela é central para você atingir o objetivo de se manter no mercado, de não quebrar, de não ter prejuízo no longo prazo. Uma boa gestão de risco é a principal diferença entre um trader amador e um profissional. É fato, é a gestão de risco, tá? Vamos falar agora de alguns princípios da gestão de risco. Primeiro, preveja sequências de perdas. Quando você estiver fazendo uma gestão de risco, pensando em dimensionar suas operações, você tem que ter em mente uma possível sequência de perda. Toda estratégia, por melhor que ela seja, vai ter momentos ruins, que você vai ter esses chamados em inglês de losing streaks, né, que é uma sequência de perdas, um monte de operação que dá errado na sequência. Então você já tem que prever isso no seu dimensionamento. Olha só, aqui tem um cálculo, isso aqui é uma ferramenta que tem no nosso site do Forex Social, tem aqui na descrição do vídeo se você quiser ver o link. Se você começa lá com $1.000, tá? E se você arrisca 10% por operação da sua conta, ou seja, $100 aí no caso, tá? E você perder aí 7 operações na sequência, você vai ter perdido 52% do seu patrimônio, tá? Você vai ter diminuído o seu patrimônio lá de $1.000 para 531, tá? Porque você perdeu 1.000, aí depois arriscou, aí você foi para 900, aí você arriscou 10% desses 900 e assim sucessivamente, tá? Então a gente vê que é uma perda bem grande. E a minha sugestão de você imaginar isso, pelo menos umas 6 ou 7 perdas em sequência, no pior cenário, né? Agora, se você arriscar 1,5% da sua conta por operação e você perder 7 operações, a perda total é 10%. Olha a diferença, tá? E aqui eu trago uma tabelinha clássica, que é o seguinte, ó, se você perder 50% dessa conta, você tem 1.000, você perde 50%, você vai para 500. Para você voltar para o 100, você precisa de ganhar quanto? 100%. Isso não é óbvio para muita gente. Então, por isso que a preservação de capital é tão importante, tá?
Se você perder 10% da sua conta, aí você tem que fazer 11% para recuperar. Então, quanto maior for a sua perda ou o seu drawdown, né, mais você tem que fazer para recuperar. Aí você já vai atrapalhando o seu psicológico, né? Enfim, vamos chegar lá no psicológico mais pra frente. Mas é importantíssimo você internalizar isso aqui, tá? Se você perde 1%, aí você é quase só 1%. Aí a cada percentual que você vai aumentando da perda, você vai aumentando ali também. É mais do que de 1 para 1, tá? Então, aqui, se você perde, vamos supor que você perde 60% da conta, você tem que fazer 150, tá? Então, importantíssimo isso aqui. Bom, então mais algumas dicas, alguns princípios da gestão de risco. Limite suas perdas, sempre. Tenha stop loss. Tem gente que fala, esse negócio de stop loss é bobeira, não sei o quê. Mas você tem que ter stop loss para quê? Para evitar que você tenha uma perda que te tire do jogo. Tá? Limite a sua exposição máxima. Então, às vezes, você tem um stop loss, você faz ali 1,5% da conta, mas aí você abre muitas operações e você acaba fazendo a sua exposição máxima ficar alta. Ou usa uma alavancagem muito alta, que se o mercado for contra você em 2 ou 3 operações ao mesmo tempo, você já começa a ter chamada de margem ou até quebra a conta, dependendo do seu nível de alavancagem. Então, é importantíssimo isso. A maioria das pessoas, quando está começando em contas que permitem alavancagem, seja no Forex, seja mercado futuro aqui no Brasil, dólar, mini índice, exagera na alavancagem, né? Fica ali pensando em quanto que vai ganhar, em vez de pensar no quanto que pode perder, como um profissional pensa, né, na sua gestão de risco. Outra dica é você não aumentar posições que estão perdendo. Tá? Isso aqui é clássico também. A pessoa fica fazendo preço médio. Muitas vezes, se o preço foi contra você, é porque vai talvez até desenvolver uma tendência contra você. Aceita a perda, deixa pegar no seu stop loss. Não fica fazendo preço médio, não, que isso é receita para quebrar a conta. Pode funcionar 1 vez, 2 vezes, mas no médio e longo prazo não é uma boa estratégia. Beleza, vamos para o próximo pilar aqui. Dá para aprofundar em outros vídeos, né? Mas também para o vídeo não ficar gigante, eu fiz uma coisa mais resumida. Vamos falar de psicologia de trading agora, que é também outro pilar importantíssimo. Olha que frase legal. Os grandes tiram a psicologia do jogo. Tenha um plano e se atenha a ele. Então a gente já vê aqui uma das bases da psicologia de trading, que é o quê? Você ter um plano de trading e seguir. Tem um trading plan também, pode falar, que isso aqui te ajuda demais a seguir sua estratégia, né? Então a base da psicologia de trading passa por aí. Como não deixar que as suas emoções te atrapalhem. No final das contas, a gestão das próprias emoções e sentimentos é o que diferencia um trader de um analista. Tá? Às vezes a pessoa é boa de fazer análise, consegue ali fazer uma análise, eu acho que o preço chega aqui, vai ali, mas depois que você entra numa operação, você abre uma operação, aí que você é um trader de verdade. Ou que deu o gatilho para você operar e você mesmo com medo, você executa porque está no seu plano de trade e tira sua emoção, né? Isso diferencia um trader de um analista. Então esse é, de certa forma, um caminho de autoconhecimento e também de superação pessoal. Às vezes a gente tem bloqueios mentais, tem coisas que você começa como trader ali, você fica assim querendo, se achando a pior pessoa do mundo, ou você vai percebendo que a sua relação com o dinheiro está mal resolvida e você se sabota. Então esse caminho do trading é um caminho de superação pessoal. É muito legal isso, você vai percebendo isso ao longo da jornada. E uma das bases da psicologia de trading é aceitar algumas regras fundamentais do mercado. Então eu vou trazer essas regras aqui que são importantíssimas de se aceitar. Faz parte dessa desenvolver o mindset, né, como diz, ou a mentalidade correta como um trader. Quais são essas regras fundamentais do mercado? 1. Qualquer coisa pode acontecer. Aceita isso. Não existe certeza no mercado. 2. Você não precisa saber o que vai acontecer em seguida para fazer dinheiro. Doideira isso, né? Mas é mais pura verdade. Você não tem que prever o futuro. Um trader não prevê o futuro. O que ele existe? Existe uma distribuição aleatória entre vitórias e perdas na sua estratégia, trades, né, acertos e erros, para qualquer conjunto de variáveis
que definem uma vantagem competitiva, que a gente vai falar lá na frente do edge, né? De uma estratégia. Enfim, o que esse ponto aqui está falando? Que vamos supor que a sua estratégia, você tem 50% de acerto, tá? Não vai ser assim, vitória, perda, vitória, perda, vitória, perda. Não, existe uma distribuição aleatória. Pode ter vitória, 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 perda, 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 vitória, né? Por isso que tem aquela questão lá de você, na sua gestão de risco, pensar uma possibilidade de ter muitas perdas seguidas, porque é uma distribuição aleatória, tá? Outra coisa que você tem que entender no mercado, nessa linha de pensamento probabilístico, dentro da psicologia de trading, uma vantagem ou um edge não é nada mais que uma indicação de uma possibilidade mais alta de uma coisa acontecer. Então é aquilo, é probabilidade. Então pode ser 51% de chance de estar certo. Mas se você ficar repetindo, 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 você vai tirar dinheiro do mercado. Todo momento no mercado é único. Pode ter uma coisa parecida com o anterior, mas é único. Não existe, nada se repete no mercado, tá? Então por isso que volta lá naquele inicial, qualquer coisa pode acontecer, tem que tomar cuidado com as certezas. Ou seja, aceitar que você não controla o mercado. Aceitar, tá? Você tem que aceitar, o mercado é soberano. Muitas vezes o mercado é imprevisível. Por isso que por mais que tenha algo de probabilidade alta, tem uma probabilidade muito alta de alguma coisa acontecer. Você não pode arriscar tudo, porque pode ter uma outra variável que muda e aquilo não acontece e você se lasca, tá? É impossível estar sempre certo. Mais uma dica de psicologia de trade. E é burrice o querer, tá? É burrice o querer estar sempre certo. Não existe estar sempre certo, especialmente no mercado financeiro. Entenda isso. Então, falando um pouquinho agora de pensamento probabilístico aí dentro dessa psicologia de trade. Essa é a base da forma de pensar de um trader profissional. É o pensamento probabilístico, é a distribuição de probabilidades, tá? O trader profissional conhece o seu edge, ele conhece a sua estratégia, a sua vantagem competitiva e aplica constantemente sem pestanejar. É o que eu falei lá no começo. Ele tem um plano, segue o plano. Por quê? Porque ele sabe que as probabilidades estão a seu favor. E no longo prazo ele vai ser lucrativo. Então ele não fica o tempo questionando, o tempo todo questionando, né? Ele, aqui, né, voltando aqui na questão do pensamento probabilístico, ele não fica questionando, ele sabe, ó, vai dar um errado de vez em quando, tá? Por isso que ele tem a expectativa correta. Vamos falar um pouquinho das expectativas. Primeiro, por que você quer se tornar um trader? Vou até parar um pouquinho aqui para você pensar. Aliás, você quer se tornar um trader? Ou é porque você viu um vídeo, alguém te falou, é algo seu, que está vindo de dentro? A primeira coisa a se entender é que trading não é fácil. Se você está querendo virar trader porque você quer ganhar dinheiro fácil, dinheiro rápido, você já está errado, você já vai estar lá na estatística dos que quebram a conta, o que falha, o que perde dinheiro. E a falta de expectativa correta é o que leva muitos ao fracasso. Então você tem que ter expectativa correta. O que é expectativa correta? Se você quer perdurar no mercado, tem que saber que para viver de trading é preciso de muito capital, para começar. O que eu estou falando de muito capital? É de ter uma grana para tirar de você a pressão, para você tirar o sustento do mercado. Tá? Então, voltando aqui, não existe esse negócio de você, eu tenho mil reais e vou viver de trading. Expectativa totalmente errada, tá? Por quê? Porque você não pode tirar o sustento do mercado ali, vai ter mês que não vai ter lucro. Então você tem que ter uma base ali construída, uma grana guardada, certo? Então por isso, qual que é a nossa sugestão? É não ver o trade como uma renda ou uma fonte de renda, especialmente inicialmente, tá? Ainda que seja possível você ter altos lucros em pouco tempo, buscar isso não é sustentável a longo prazo. Por quê? Porque se você buscar alto lucro, você vai ter que ter alto risco e vai quebrar sua conta, especialmente no começo. Então, portanto, tem expectativas pé no chão. É chato, tem gente que fala, você está querendo desestimular a gente, não sei o quê. Não, eu estou só mostrando a verdade. Quem chega no mercado achando que vai ficar rico rápido, ou acredita, viu um vídeo, acho que em 3 meses vai estar sendo lucrativo,
quebra a cara. Você pode achar que eu estou sendo chato, então continue no mercado, daqui a 6 meses você volta aqui e comenta esse vídeo falando se eu estava certo ou não, tá? Então saiba que a imensa maioria dos traders lucrativos levou mais de 2 anos para deixar de perder dinheiro. É isso. Não existe nenhuma profissão que você vai ganhar dinheiro rápido, você vai ganhando conhecimento, por mais que às vezes você faça um curso muito bom e tenha a parte teórica ali, você tem que ganhar tempo de tela, você tem que ter bunda na cadeira, você tem que ter a prática, tá? E vá com calma. Vamos falar um pouquinho aqui ainda dentro da parte de psicologia do controle emocional. Outro princípio aí da psicologia de trade. Então nós já vimos que o segredo para o sucesso é encontrar um edge e criar uma estratégia, né? E se manter fiel a essa estratégia. Na teoria parece fácil de se fazer, né? Você pega uma estratégia, seja fiel a ela, segue seu plano, tira sua mente, né, as suas emoções, na verdade. Mas na prática, por que as pessoas não seguem a sua estratégia ou não seguem seu plano? Um dos principais motivos para isso é que as pessoas tentam copiar a estratégia do outro. Isso não dá certo. Você tem que criar uma estratégia sua, tá? Muitas vezes isso não funciona porque aquela estratégia combina com a personalidade de quem criou. Então é muito importante você conhecer o seu perfil, a sua personalidade. Algumas pessoas precisam de ação a todo momento, que ali, né, assim, precisam disso. Já outras querem operar com mais calma. Alguns se incomodam em ter muitas perdas em sequência e precisam de sistema com alta taxa de acerto. Outros não se incomodam em ter mais perdas do que acerto e gostam de recompensas bem maiores do que as perdas. Então a gente já vê aqui, ó, dois tipos de estratégia. A estratégia que você tem ali um monte de pequena perdinha, perda, mas também tem muito... cada acerto é uma porrada, tá? Você perde e acerta e tem uma porrada. Tem gente que se incomoda com isso, então precisa do oposto, precisa alta taxa de acerto, que vai assim, acertou, mas aí vai ganhando um pouquinho em cada operação, tá? Outros não se incomodam em ter mais perda do que acerto e gostam de dar essas porradas. Você tem que entender você. Então, como que você pode descobrir o seu perfil? Testa. Fique alguns dias negociando uma conta demonstrativa. Lógico que você vai tentar imaginar ali que aquele dinheiro é verdade, vai ser sério, não vai ficar fazendo de tudo na conta, tá? Por exemplo, uma boa corretora para você fazer isso é a XTB, que eu gosto muito, você tem um link aqui na descrição. Sugiro você abrir uma conta demonstrativa lá e primeiro você começa num time frame bem pequeno, 5 ou 15 minutos. Depois você vai para um time frame maior, de 1 hora. Depois você vai de 4 horas ou um dia. Você vai descobrindo. Tem gente que é bom para ser scalper, tem gente que é bom para ser day trader, tem gente que gosta do swing trade. Enfim, vai testando. Veja como que você se sente em cada um, tá? E mais alguns motivos pelos quais as pessoas não seguem seu plano de trade. Cansaço extremo. Então, às vezes a pessoa quer fazer um plano de ser day trader, mas não consegue ficar ali muitas operações seguidas, ou quer operar no final do dia, fazer scalping, sei lá, num par de ien de madrugada depois de trabalhar. Não vai funcionar, né? Falta de experiência. Então, como eu falei, você tem que ter prática, especialmente para esses time frames mais curtos, para você tomar decisão rápida e executar rápido. Ou falta de testes prévios com o sistema. Isso é muito importante. Para você confiar no seu sistema de trading, você tem que ter feito testes e ter uma ideia da quantidade de acerto e erro que você vai ter para você confiar nele, tá? Ou medo de estar errado. Isso aqui também é muito importante. Às vezes a pessoa confunde ser um bom trader com ser uma boa pessoa, ou ter um bom sistema com ser um bom trader, e tem medo de estar errado. Então, aparece o sinal ali da estratégia, em vez de executar, ele hesita. E não executa por medo de estar errado, especialmente depois que teve uma sequência de perdas. E isso é impossível de dar certo, de você operar, se você está com medo de estar errado, medo de apertar o clique, dar o clique, apertar o gatilho no mouse, né? Ou as pessoas têm uma estratégia confusa ou pouco clara, então na hora de executar a estratégia lá é uma bagunça danada e ela não consegue executar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre aceitar perdas.
que é outro princípio aí da psicologia de trading, né? Como falamos anteriormente, um trader profissional pensa sempre em termos de probabilidades e possui um sistema ou uma estratégia de trading. Por isso, ele aceita as perdas com tranquilidade. É o que eu estava falando anteriormente. Não é você que é ruim, a perda é ruim. Não, você está executando, mas o mais importante é você executar a estratégia. Se veio a perda, ok. Se está dentro da estratégia, tudo bem, tá? Então, o que o trader profissional faz? Ele aprende até a gostar dessas trades ruins ou essas perdas. Pois ele sabe que a cada trade perdedora, ele vai estar mais perto de uma trade vencedora. Se ele está executando corretamente o sistema dele, tá? Por isso, a nossa dica aqui é a seguinte: se uma trade perdedora tira seu sono, te deprime ou qualquer coisa assim, alguma coisa está errada. Ou você está arriscando demais, ou você não tem um sistema que você está seguindo. Então, pergunte-se: você possui um sistema de trade que te garante lucro no longo prazo? Você não está arriscando demais em cada operação? Seu stop loss está colocado e bem posicionado? Então, essas perguntas você tem que fazer. Concluindo essa parte de psicologia de trading. Perdas fazem parte do dia a dia de qualquer trader. Devem ser encarados como um custo operacional e todo negócio possui custos. Ao encontrar um trader sem perdas, fuja dele. É uma mentira que tem quem fica só postando trade vencedor aí. Fuja desse cara. Não existe nenhum sistema perfeito, tá? Vamos lá falar para o último pilar aí, que é o diferencial competitivo ou o famoso edge. Um edge, ou uma vantagem competitiva, é algo que ajuda que as probabilidades de sucesso aumentem a seu favor. Uma empresa, por exemplo, pode ter diferenciais competitivos. Tem uma cultura forte, ou está num país melhor, enfim. E o que seria esse edge no trade, essa vantagem competitiva? É você pensar o seguinte: existe alguma previsibilidade no mercado ou ele é totalmente aleatório? Se ele for totalmente aleatório, não tem como ter edge, né? Um edge existe se houver uma probabilidade de encontrar algum tipo de padrão explorável no mercado, tá? Alguma coisa que se repete com alguma frequência que você pode explorar. Os mercados são realmente eficientes? A eficiência muda ao longo do tempo? São coisas a se pensar. É aquela mesma coisa, se o mercado for 100% eficiente, não tem como você ter um padrão ali que você vai explorar. Então, um edge ele pode funcionar em mercados diferentes ou momentos diferentes. O que quer dizer? Você pode ter um edge que funciona em mercado de tendência e que quando o mercado está de lado ele não funciona, ou ele funciona no mercado de moeda, mas não funciona no mercado de commodities, tá? E você pode ter um edge técnico, vindo da análise técnica, um padrão gráfico é muito comum. Você usa média e um outro indicador, sei lá, MACD, RSI, né? Coisas do tipo. Ou pode ser qualitativo, né? De fundamentos, por exemplo, quando a gente fala de ações, ou que explora alguma coisa da psicologia humana, por exemplo, suporte e resistência, ele é técnico, mas ao mesmo tempo usa padrões humanos, ou você tem um ético, assim, quando você vê que está tendo euforia no mercado, você sabe que em algum momento aquela euforia vai passar e os preços vão cair, você explora aquilo, uma bolha de certa forma, ou no mercado de ações, quando o sentimento pendula para o outro lado e está todo mundo muito deprimido, você sabe que é hora de comprar, pode ser seu edge, você tem a frieza para entrar no momento certo, enfim. São diversas coisas que você pode pensar na sua estratégia e nosso objetivo aqui nessa parte não é aprofundar muito, tá? Nessa parte do edge ou da estratégia, era mais te dar essas possibilidades e tem vários outros vídeos nossos aqui falando de estratégia de trading, tá? Conclusão: para ter sucesso nos mercados financeiros é preciso ter os 3 pilares fortes, com a mentalidade correta, uma gestão de risco inteligente e um edge, e uma estratégia que você vai seguir repetidamente, tá? Só para deixar claro, esse edge, essa vantagem competitiva é isso, é uma estratégia que tem um ponto de entrada, um ponto de saída que vai te dar uma probabilidade de dar certo e você executa sempre essa probabilidade e ganha dinheiro, tá? Você tem tudo para ter sucesso nos mercados. Obrigado.
Se você gostou desse vídeo aí, não deixa de curtir, compartilha, especialmente seguir o canal se você não segue, aquela história toda, né? Você sabe que é importante para todo canal aí, se você gostar de um vídeo, compartilhar esse vídeo, deixar seu like, a gente pede que você faça tudo isso aí se você tiver gostado desse vídeo. Beleza? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.